Aqui, Georgina Matos invadindo o VoaCast. Eu tenho a honra, o privilégio de ser convidada para estar com convidados. Isso é muito louco, mas eu sou convidada para ser host do primeiro, e não do único, VoaCast, que tem por objetivo convidar grandes players do mercado. Eu achava que essa frase não ia sair, mas acabou que saiu no fim. Deu boa. Trocar ideia, falar sobre delivery, não só delivery, mas todo o universo que circunda o food service, com 3 especialistas. Eles, Léo, Diego e Ricardo, formam a Voa Delivery. Cadê? Tem que botar no fundo assim. Gente, eu tô bem honrada mesmo desse convite. Parece que as relações, elas vão acontecendo e se transformando, né? Porque eu tive a oportunidade de me conectar com vocês através de um projeto meu, e agora vocês estão me honrando, convidando para um projeto de vocês, né? Então, a gente se conheceu no Farofa, esse ano aí que passou, trocamos altas ideias, conversamos, fomos nos aproximando, entendendo que a gente tinha, talvez, clientes com dores comuns também, e aí chegou a hora, beleza. Tá na hora de começar a botar um pouco desse conhecimento e chamar gente boa para falar sobre delivery, sobre as tecnologias aplicadas a esse varejo de alimentos, né? Então, primeiro, eu dizer obrigada por terem me convidado, e achei muito legal, para quem não sabe, né? Claro, não estava na reunião. Eles disseram assim, seja você mesma. Eu, lascou para eles agora. Mas eu queria que vocês me contassem, podem dar as boas-vindas aí, os seus ois individuais. A gente que agradece. Porque foi um grande desafio para nós entender como seria o primeiro episódio, porque os próximos tendem a ser com convidados, mas o primeiro nós queríamos falar da Voa Delivery, da história, curiosidades e tudo mais. Como que nós faríamos isso, né? Um entrevistando o outro, aí, não, peraí, vamos chamar alguém. Que ego, né? Se entrevistar a si próprio, né? Não tá encaixando isso na minha cabeça. Vamos chamar alguém para ajudar a gente, né? Uhum. E a gente vem acompanhando muito o FarofaCast. E aí a gente teve a brilhante ideia de te convidar. E então, muito obrigado por ter aceito. Imagina, já pagaram, né? Tá aqui embaixo. Quem não sabe, já pagaram. Muito bem pago. E eu, aproveitando, né, que a gente tá aqui reunido, eu queria muito conhecer, porque assim, a gente trocou ideia, eu sei o que vocês fazem, a gente vai no site, dá aquela pesquisada, mas o que eu sinto falta é de entender como isso começou, assim. Como é que esses 3 se juntaram e fizeram uma ideia, que é surreal de boa. Tá faltando mais tecnologias aplicadas ao varejo de food service, né? E que bom que vocês estão desbravando e sendo corajosos de desbravar esse mercado, né? Então, curiosa para saber como é que isso tudo começou. Esse projeto começou comigo, né? Na sequência entrou o Léo, a Nath e, por último, o Diego e o Marcos, que tá aqui do lado. O Diego complementou com a história dele, 14 anos dono de estabelecimento, né, Diego? Isso aí. O Léo trouxe a parte humana da coisa, muito bem implantado, aplicado no dia a dia. E eu tive a ideia lá no início, mas de um outro projeto meu que tá em stand-by, tá lá na geladeira guardadinho, né? Que era um projeto que a gente chama de B2C, que é para consumidor final. E que nasceu a Voa Delivery, que é um B2B. Mas nasceu justamente de uma dor que eu vivi, que eu senti na pele. Porque quando eu botei o B2C no ar, eu precisava fazer entregas aqui em Palhoça. Né? E nós tínhamos um player de logística que cobrava uma fortuna e os demais não atuavam na cidade. Então, naquele dia, eu decidi montar um motor de entregadores dentro do B2C. No dia seguinte, eu pensei e abri a Voa Delivery. Abri o que a gente chama de uma spin-off. Uhum. E aquele projeto B2C foi ficando de lado. Né? Nós não tínhamos a pretensão de viver do B2B. Isso é uma curiosidade. Aquele projeto que foi para escanteio, ele é o que a gente considera no Brasil um oceano azul, né? Porque em tese não tínhamos concorrentes no Brasil. E o B2B, a Voa Delivery, a gente enxergava naquele momento como um oceano vermelho, mas o B2B ele tende a te dar uma receita recorrente num espaço menor de tempo. Não precisa de tanto volume quanto o B2C exige. E o B2C exige muita injeção de grana em marketing. Uhum. Tá?
Então, a nossa pretensão lá no início era sobreviver da Voa Delivery, literalmente falando. Por isso a gente não estudou mercado, a gente não estudou concorrente, a gente entendeu que tinha uma dor, eu não tinha como resolver ela, então a gente foi pro código. A gente foi lá, codou e botamos ela no ar rapidinho, do nosso jeito. Erramos muito, né? E tanto é que o primeiro ano, a plataforma foi pro ar em março de 2021. Até dezembro de 2021, a gente não faturava nem um centavo. ONG. Literalmente, a gente estava equilibrando a balança, entendendo como que a gente deixava a plataforma rentável para o profissional autônomo e econômica para o estabelecimento. Tinha que ter algum diferencial para a gente emplacar no mercado. Não deixa de ser uma estratégia para entrar também, né? Pronto, então a gente começou assim. E aí em dezembro, eu lembro que em dezembro de 2021, a balança equilibrou, a gente sentiu que a gente acertou, e aí nós entramos com a mensalidade em cima do estabelecimento. Tá. Então, eu posso rebobinar uma fita, uma coisa assim. Tu vem da área de tecnologia, então? Sim. E aí, que hora que esses meninos entraram junto contigo? Bem no comecinho, o Léo, ele foi meu inquilino. Bom, eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia. Eu fiz um fundo para me sustentar, paguei minhas contas e eu aluguei o meu apartamento e fui morar com a minha sogra. Literalmente para não ter despesa. E ele alugou meu apartamento. Tá. E aí, bem no finalzinho do período que ele tava para sair do apartamento, eu também tava querendo vender o apartamento. E aí a gente começou a trocar figurinha sobre eu possivelmente vender o meu apartamento para ele e tudo mais. E eu comentei numa das ligações, eu vou empreender. Aí como é que foi quando eu te falei isso? Foi muito louco, né? Porque eu não venho da área de tecnologia, eu fui o cara que tentou empreender e mantendo sempre o pé ali no CLT, aquela segurança, né? E quando a gente alugou o apartamento lá do Ricardo, eu e a Paula, nós tínhamos recém-casados e a gente queria morar num lugar estratégico. E aí ficamos ali morando um tempo, veio a pandemia. E aí eu liguei pro Ricardo, isso por fora da imobiliária, e falei, cara, eu vou ver a pandemia, cenário de incerteza, eu não vou renovar o contrato. E aí veio a primeira flagzinha, ele falou, cara, eu tô empreendendo, tem certeza, tem alguma coisa que eu posso fazer e tal? Eu falei, cara, em resumo aqui, né, renovar o contrato eu não consigo, mas eu quero ouvir mais o que você tá fazendo de empreender, porque nesse meu pé de empreender, eu sempre estudei empresas, sempre tive minha carteira de investimentos, e era muito difícil tu conseguir encontrar uma ideia, uma startup em fase de ideação que ia pro MVP ainda. E foi exatamente isso que eu falei para ele. Falei, cara, é muito difícil encontrar uma nessa fase que tu tá agora. Então, assim, eu quero estar junto nessa. E uma startup na área da alimentação não são tantas assim, né? Tem muita gente explorando fintechs, tem explorando outras áreas de automação de processo, mas pelo pouco conhecimento, e vocês podem me desmentir aqui ao vivo diante de todos, não acredito que haja tantas soluções assim ainda para a parte de food service. Ainda é um oceano azul, claro, assim. Tu falou de oceano, né? E aí, vamos ver o que esse cara tem para dizer, é isso? Exato, e aí o Ricardo contou ali os planos dele, contou do projeto anterior, de como que nasceu a Voa Delivery. E, cara, minha resposta para ele foi, bicho, eu quero entrar nisso aí. E da mesma forma como é difícil tu encontrar uma startup em fase de início, né, ideação, como ele colocou, também é difícil encontrar pessoas interessadas e com essa veia empreendedora, pessoas obcecadas por empreender, né? 24/7, quero fazer dar certo. Exato, então quando ele demonstrou esse super interesse, eu falei, vem cá, vamos conversar, tem coisa aí, né? E o Diego veio alguns. Isso foi. Eu botei a plataforma no ar em março, ele deve ter entrado em maio. Final de abril, começo de maio. Isso aí, que ele entrou no game, né? E o Diego foi no final de 2021, né? Exato, foi em novembro, alguns meses depois. É engraçado que
Algum entregador tinha me falado sobre a Voa Delivery, né? Eu sou da área de alimentação, né? Por 14 anos aí. Toda a minha vida profissional é feita dentro de um restaurante, né? Desde 2006, né? Empreendendo, né? Empreender sempre foi algo muito forte dentro de mim. Então, eu conheci a Voa, né, através de um entregador, né? Busquei na internet, achei um formulário que tinha ali, meio perdido, fiz o cadastro ali. Né, e algum tempo depois apareceu o Ricardo lá no meu restaurante para falar sobre a Voa e tudo mais. Provavelmente ele respondeu o formulário. Né, e o bacana é que a gente começou a se conectar, a se conhecer, a conversar sobre empreendedorismo, sobre restaurantes, né? E eu não usei a Voa, né? Inicialmente eu tinha achado caro a Voa. Tu não queria ser cliente, tu queria ser sócio. Na verdade, ele usou. Uma única vez que eu fiz um pedido de um almoço no restaurante dele, mas eu condicionei, não foi? Exato. Ele foi bem... Mas eu quero que entregue com a Exato, Voa. Né? Ele falou, se quiser vender, você precisa entregar pela Voa Delivery. Eu falei, opa, quero vender. Não, e utilizei. E olha que coisa, naquela mesma chamada, o profissional ainda deu uma enrolada. Sim. Demorou um pouco, putz. Experiência ruim de cara. E o bacana é que eu senti na pele, né, um pouco do que os nossos parceiros sentem, né? A logística, ela é de fato uma dor muito grande, né? Em todos os setores, no food em especial, porque tem o quesito tempo, tem o quesito pressão, tem o quesito de um cliente estar ali esperando, fome, né? A fome é algo muito interessante, que ela altera todos os seus sentidos, né? Principalmente o quesito tempo, passou 5 minutos, parece que é 30, né? Você com fome. Né? Então, eu senti naquele momento as inseguranças que hoje que grande parte dos nossos parceiros sentem, né? Ao apostar, né, em um meio de logística diferente do que ele já está acostumado a fazer. Né? Então, a partir dessas ideias, né, a partir dessas conexões que a gente foi criando aí, trocando muita ideia, né, assim que eu fechei, né, meu restaurante, né, não foi muito difícil saber, né, para onde eu precisava caminhar. Né? Então optei, né? Eu conversei com o Ricardo, chamei ali pra gente trocar uma ideia, né? E rapidamente, né, entendi, né, que era algo que eu sempre gostei, sempre amei trabalhar com restaurante, trabalhar com food, né? Então dessa vez de uma maneira diferente, não mais vendendo pratos, né, mais lidando com estabelecimentos. Eu passava no restaurante dele, a gente sentava e ficava horas, né, trocando ideia. Horas falando sobre empreendedorismo. Era um flerte empreendedor, assim, né? Tipo, sem pretensão nenhuma de vender a Voa pra ele. Ele já não queria usar mesmo. Mas a gente trocava altas ideias sobre... Sim. E de repente validando, ele chegou, né, pra mim e falou, fechei. Eu falei, como assim fechou? E aí eu chamei pra conversar e... Então, isso foi engraçado, que ele, mesmo com o restaurante, a gente tá precisando aqui de alguém nessa área, de um vendedor, não sei o quê. Né? Daí a hora que eu fechei, opa, tá de pé ainda aquela esteira do vendedor? Era a hora daí. Sim. E aí, bom, 2021 equilibramos a balança, botamos a mensalidade, tava tudo indo muito bem. E a gente não tinha pretensão de viver disso, né? E aí entraram investidores na plataforma. Angels. Literalmente anjos. E aí eles falaram assim, ó, esquece aquele oceano azul, que agora tu vai nadar nesse oceano mesmo vermelho. Que literalmente tu dá um chute na árvore e cai 20 que fazem a mesma coisa. Tá. Mas o teu negócio é aqui. Porque acho que a gente foi sem muita pretensão pro mercado, sem estudar muito o mercado. Lembra que a gente só queria sobreviver? E a gente fez do nosso jeito. E aí deu muito certo. Acho que o mercado abraçou a gente de uma forma que o investidor olhou e falou, cara, esse é o negócio de vocês. Esquece aquilo lá. E a gente tá aqui até hoje. 3 anos e meio de operação. Isso é muito legal, porque a gente vê muitas empresas também que não passam, né? Não são tantas empresas de tecnologia assim que passam por essas rodadas, que recebem investimento. Muitas, morrem antes de serem concebidas de fato, né? E até isso tô aqui pensando um pouco mais na frente, porque vocês também tiveram uma visão, quando eu vou falar assim sobre um mercado de food service em especial com a minha equipe, tem os moderninhos, que facilmente se adaptam à tecnologia, e tem o pessoal mais conservador, que tem aquele jeito de empreender mais das antigas, mais concentrado na comida, mais concentrado em outros aspectos do negócio, que não a tecnologia a serviço de melhorar, otimizar resultados e eficiência desse negócio, né? E eu acho, quando eu olho para os planos da Voa Delivery de trabalho, falando já de produto, assim, propriamente dito, eu enxergo que vocês, com as duas formas de trabalhar,
seja com o próprio motoboy da casa, seja através do motoboy próprio da Voa Delivery, vocês estão trazendo um pouco, dando espaço para esse conservador entrar e deixando esse cara que já tá afim de tipo, quero me livrar, é como se fosse o Uber mesmo, eu quero simplesmente entregar a entrega na mão de alguém que faça e eu me preocupar o menos possível. Então vocês podiam, não sei qual de vocês está mais apto a me explicar um pouco melhor de como que funciona esses dois métodos de trabalho, da nuvem e da não nuvem. A gente construiu a plataforma pensando justamente no público, tanto o público que está mais habituado com tecnologia, quanto o público menos habituado. Então, o que a Voa Delivery faz hoje? A Voa Delivery é uma intermediadora. A gente conecta as duas pontas, estabelecimentos a entregadores. Esses entregadores, eles são entregadores autônomos. É como uma Uber de entregadores. Então a gente costuma brincar, né? A Voa Delivery é uma plataforma que as pessoas acham que faz entregas. Mas na verdade a Voa Delivery não faz entregas. Quem faz entregas são esses parceiros autônomos. E aí dentro de tudo isso que a gente construiu, a gente traz facilidades justamente para essa gestão. Então, por exemplo, hoje o cara que tu comentou que está lá, que é mais conservador, que está mais preocupado com o produto dele, ele pode conectar a nossa plataforma direto no gestor de pedidos do iFood dele e ele não precisa necessariamente se preocupar se o entregador está vindo ou não. Ele faz tudo isso de forma automática. O pedido bateu lá, aceitou automático, caiu, o entregador foi chamado, o entregador vai fazer a coleta e vai seguir para a entrega. Isso a gente traz diversas vantagens frente a outros modelos, né? Então a gente consegue, por exemplo, escalar vendas. Então, de repente, num dia, tu vendeu 50 pedidos. No dia seguinte, tu vendeu 100, o que muda? Vão vir só entregadores a mais. O teu custo, ele continua de acordo com o que tu tá chamando. Se no dia seguinte, ao invés de tu vender 100, de repente foi tudo meio ruim, tu vendeu 30, esse teu custo também acompanha esse teu dia ruim. Existe um custo de mensalidade fixo que é diluído nesse... Existe um custo de acesso à tecnologia. E essa tecnologia te entrega valor. O custo é o que o nosso consumidor, o nosso cliente vai pagar, e valor é o que a gente vai entregar através de todas as ferramentas que a gente construiu dentro da plataforma. E aí dentro desse valor, dentro desse custo que a gente entrega, dentro desse custo, são 2 planos de mensalidade para acesso à tecnologia. Lindo. E uma das coisas que eu fiquei curiosa para entender um pouco mais como funciona, curiosa porque eu não sou nativa da tecnologia, mas de curiosa mesmo. É como que funciona, vocês, eu não sei o termo certinho, mas assim, vocês fazem uma espécie de previsibilidade de rota, né? Quando vai fazer uma entrega, assim. A gente faz a roteirização, né? Isso, então, era essa palavra aí. Isso. Quando tu precisa fazer uma entrega lá no teu estabelecimento, quando chega o endereço bate no nosso sistema faz a roteirização. Inclusive, ele inclui mais de uma entrega nesse roteiro. Então, tu consegue atender mais de um cliente numa mesma rota. E, vamos dizer, eu sou consumidora, né? Eu peço teleentrega de coisas. Por que eu tenho que dizer para um estabelecimento, pelo amor de Deus, bota Voa Delivery aqui, que eu não tô aguentando mais, eu espero 2 horas para comer, tu tá entregando em 50 lugares diferentes, a minha pizza chega fria, meu entregador é triste, mal-humorado, cansado, então me diz por que eu tenho que chegar, porque não sei se tu tá ligado, é difícil a gente ver propaganda B2B, né? O cara tem que estar com muita... Mas, cara, a Tigre tá fazendo propaganda pra dizer pro consumidor final comprar o cão dele. E eu quero que tu me diga assim, se eu sou consumidora, o que eu tenho que dizer pro cara? Exato. O cliente final, ele não conhece a Voa Delivery, né? Mas quando conhece, eu acho que, respondendo a tua pergunta, hoje em dia, eu acho que o consumidor, ele tá mais ligado não somente no frete grátis. Eu acho que a gente passou essa fase. E acho que agora a nova fase cara, eu quero comer rápido. Tô com fome, tô com fome agora. Eu acho que as pessoas elas estão cada vez com menos tempo. Então hoje, inclusive tem estabelecimentos, clientes da Voa, que já entendeu o game. Cite nomes pra eu poder agendar nas próximas... Então, mas acho que não tem problema. Pode falar. Falar bem, podemos. Então, vamos falar bem. Sim, Brad Pitt. Brad Pitt, exato. Já entendeu o game e a estratégia do momento que chega o pedido até chegar na mesa do cliente em 19 minutos.
Isso é experiência. Isso é experiência. Hoje em dia, o que manda é experiência. Não é mais frete grátis. Ah, coloca lá frete grátis, tá tudo certo. Aí tu pega teu entregador, teu freelancer, e tu coloca 3, 4, 5 entregas na mochila dele. Quanto tempo vai levar pro terceiro cliente receber esse pedido? Sem falar do quarto e quinto. Então, ou seja, atrasa, já não chega mais no ponto que tem que chegar. Né? Então, eu acho que o cliente, conhecendo a Voa, ele pediria ao estabelecimento, coloca a Voa por causa disso. Pela eficiência, pela agilidade. Porque a gente sabe que quando um estabelecimento tem excesso de pedido num dia, já vai dar BO na cozinha. Algum gargalo vai ter, né? Sim. Exato. E se aí a gente cria um segundo gargalo, que é a questão da entrega, da logística da entrega, eu vou falar que não é só a entrega em si, mas de organizar a logística da entrega, ele tá fadado a 2 estrelas de avaliação baixa, de Google enfurecido, que também, assim, fala pra uma pessoa avaliar alguma coisa quando ela tá com fome. Nunca vai ser bom também, né? Sim. Então, e a gente tava falando dessa questão dos entregadores da Voa, e também tem a questão dos entregadores da casa, né? Isso, e daí, bacana. Diego, tu pode me explicar um pouco? E daí, Claro, assim, tu viu claro. que eles já estão com a cota de fala, vamos equilibrar um pouco contigo. Não, beleza, vamos lá. Até porque o Entregadores da Casa é uma ferramenta aí, né, no qual eu tenho aí um carinho especial, né? Eu meio que briguei por ela algumas vezes, né? Então, e o engraçado dela, né, é que ela surgiu, né, através aí de uma experiência não tão boa nossa, né? Quem empreende sabe, né, que quando a gente nem tudo é um mar de rosas, nem tudo que a gente se propõe a fazer dá certo. Que menos tem o mar né? de rosa, né? Então, a ferramenta de gestão de entregadores da casa, né, ela surgiu através da provocação de um estabelecimento da cidade de Itajaí. Nós fizemos a tentativa da abertura da cidade de Itajaí no formato nuvem de entregas, né, que é esse onde a gente conecta entregadores e estabelecimentos. E a gente foi lá meio que deu cabeçadas por lá, né? E, poxa, como assim? O que tá acontecendo? Por que a gente não tá conseguindo, né? O que tá acontecendo? E quando a gente foi fazer um estudo mais a fundo da cidade, né, a gente percebeu que a cidade era extremamente montada e rodava muito bem com entregadores fixos, né? E algumas Voas deliveries, né, anteriormente já tinham passado por lá e deixado, assim, algumas marcas muito ruins, muito negativas, né? E conforme a gente foi adentrando mais dentro do mercado e conversando com o dono de restaurante, a gente percebeu que eles já estavam muito magoados, né, com esse sistema de trabalho, né, e um parceiro, né, que a gente manteve um relacionamento muito bom, né, falou, eu não vou mudar meus entregadores, eu quero meus entregadores fixos, eu não quero formato nuvem de entregas. Por que vocês não criam uma ferramenta para fazer a gestão dos meus entregadores, os entregadores fixos? Né? E foi exato, né? E foi algo que a gente sempre foi meio que contra, né? A Voa Delivery é nuvem, né? E através da provocação desse parceiro, né, nos fez aí refletir um pouco mais, né? E entender que de fato tem parceiros que não querem, eles gostam de trabalhar com entregadores fixos, né? E é, de certa forma, a porta de entrada também? Exatamente, né? Então, qual que foi o objetivo, né? Primeiro, entender, peraí, poxa, se tem um parceiro que é entregador fixo, né? O que a gente precisa oferecer para ele? E fazendo essa reflexão, a gente percebeu que nós já tínhamos muita coisa pronta, né? Monitoramento em tempo real, né? Roteirização de rotas, de trajetos ali para os entregadores, seguros, enfim. A gente tem ali uma série já de funcionalidades que já funcionavam no formato nuvem, então a gente meio que adaptou, né, para essa nova ferramenta de gestão de entregadores da casa, entende? Então, a grande sacada dessa ferramenta, né, é para esse parceiro, para esse estabelecimento que opta por ter entregadores fixos, né, entregar tecnologia para que ele tenha mais visibilidade, né, desses entregadores. Como você bem disse aí anteriormente, né, ele já tem ali diversos gargalos que ele precisa cuidar dentro do estabelecimento, como cozinha, funcionários, enfim, N situações ali que ele precisa dar atenção, né, então a logística não precisa ser mais um, né, então a gente consegue, né, através dessa tecnologia, né, fazer com que ele tenha um melhor monitoramento, né, desses entregadores deles, entende? Então, ela é meio que, como você bem disse, ela é uma porta de entrada, né, para a Voa Delivery em outras áreas, né? Como é uma tecnologia, a gente consegue oferecer, né, esse serviço para qualquer restaurante no Brasil inteiro.
entende? Sim. Eu não sei se eu tô falando um papo muito estratégico aqui com o que eu vou perguntar, Certo. porque essa forma de ter entrado num cliente numa outra cidade, daí também tem um segundo insight. Opa, eu acho que eu posso ampliar outras cidades de atuação Exatamente. através, primeiramente, desse modelo de trabalho. É algo que vocês têm estudado, que estão fazendo? Exatamente, né? Então, essa ferramenta, assim como um restaurante, quando você vai, tem uma entrada, né? E tem ali o prato principal, né? Então, essa ferramenta de gestão de entregadores da casa, a gente tem utilizado como uma entrada, né? Então, ela é uma ferramenta aí que ela, por ser uma tecnologia, né? Ela tem uma fácil adesão de qualquer estabelecimento, né? No Brasil inteiro. Né? Então, a gente consegue ter a visibilidade. Opa, Curitiba, por exemplo, tem 10 restaurantes utilizando, eles já cadastraram 50 entregadores. Então, é um momento ali que a gente vai poder olhar, né, para a melhor cidade e saber qual é, né, a melhor cidade para a gente entrar com esse nosso formato nuvem. É porque a própria ferramenta, né, já vai nos dar essa abertura. Né? A gente já vai ter estabelecimentos utilizando e os estabelecimentos que utilizam já vão ter cadastrados os entregadores. Então, a gente vai saber, né, qual é o melhor, né, cidade aí para poder estar dando sempre os próximos passos com essa nossa malha própria, que é o nosso grande diferencial, né? Sim, e solidificando isso para entender qual é a melhor forma de entrar em cada cidade, né? Normalmente a gente fala de estratégia de guerra, vai aumentando espiral, né, em volta das cidades. Mas isso me gerou um outro insight interessante, porque a gente falou muito do dono do estabelecimento, falamos da parte tecnológica, e aí tu fez uma comparação muito legal com a parte do Uber, né, que é um facilitador, assim como o Airbnb, assim como, né, outras ferramentas que a gente, como usuário final, utiliza no nosso dia a dia. E eu fico pensando o que é esse motoboy, né, que trabalha para Voa, ou que é administrado através dessa ferramenta, porque mesmo que eu seja fixo da casa, saber que a casa tem uma ferramenta que vai me dar a melhor rota, ou que vai me dar a melhor perspectiva de entrega, também deve ser algo benéfico, né? Demais. E eu queria entender, não sei qual de vocês pode me falar um pouco disso, sobre, como é que tem sido a relação dos motoboys com a Voa Delivery? Porque é uma ponta que normalmente não é muito falada, né? Assim como o Airbnb não tem nenhuma casa, sim, e a Uber não tem nenhum carro, a Voa Delivery não tem nenhuma moto. Então isso é legal, a gente gosta muito de reforçar essa comparação. Essa comparação, porque não são nossos entregadores. Eles não são carteira assinada com a nossa empresa, eles são prestadores de serviços autônomos, assim como o motorista do Uber, assim como o proprietário da residência que cadastra no Airbnb. Né? Então, porém, contudo, entretanto, a proposta da Voa Delivery desde sempre foi se tornar a plataforma número 1 a se trabalhar com entregas, né, última milha, last mile, como a gente fala, até 2025. Ou seja, nós já estamos no final de... falta aqui um pouquinho. Mas, ou seja, o nosso foco é no entregador, é no profissional autônomo. A gente quer ser a queridinha, a número 1. Para ser a número 1, a gente tem que pensar neles. O nosso dia a dia gira em torno deles quase que 24/7. E vocês oferecem seguro, pontuação, uma gamificação? Como é que é? Fingi que eu não olhei no site, não sei. Ao longo dessa jornada de 3 anos e meio, algumas estratégias foram nascendo para resolver algumas situações, algumas ideias bacanas, outras situações não tão legais, né? Estão testando e aprendendo no processo. A grande sacada é essa, é testar e errar, corrigir, aprender e corrigir muito rápido. Testa, erra, aprende e corrige. Testa, erra, aprende e corrige. Sempre. Então, mas sim, a gente tem seguro para o entregador. Agora, recentemente, a gente emplacou o seguro de mercadoria para o estabelecimento. Né? Agora a gente vou dar um pouquinho de spoiler, mas... exclusivo! A gente tá trabalhando agora no marketplace pro entregador. Legal. Então, ou seja, o entregador, ele vai ter um marketplace focado nele. Pô, olha que bacana. E também um programa de recompensa. Um programa muito conhecido pelo nome Rewards. Tá. O Nubank tinha o programa Rewards. O Google tem, né? Pronto. No Nubank, cada R$1 era um ponto e a cada X pontos tu recebia de volta tantos reais. Saudades Nubank, da pontuação. Pronto, eu também. Eu cancelei o meu Rewards e me arrependi depois. E na Voa vai ser algo parecido. Então, cada entrega que o profissional faz... Rewards?
Opa. Boa. Vou patentear. Boa. Gostei. Aceitando sugestões de nome, viu? Aí, Anota essa primeira, Forwards. Então, cada entrega que o entregador faz, ele vai acumular Eu não posso usar o termo ponto, porque Tá. dentro da nossa plataforma já existe esse termo Entendi. que é para outro propósito. Então, talvez voa moedinhas. Tá, estaleca igual. Estaleca. Voa coins. Voa coins. Então, o entregador para cada entrega acumula e esse acúmulo de alguma coisa no marketplace vai dar Gera um desconto retorno. para ele pegar alguma outra coisa. Que legal. Então, é tudo pensado para o entregador. Uhum. Né? E claro que isso reflete diretamente ao dono de estabelecimento, Sim. que é o empreendedor do outro lado da moeda, né? Que também vai refletir para o cliente final desse estabelecimento. Então, tá Vocês tudo... estão cuidando e criando, na verdade, uma atmosfera, né? Dentro da Voa Delivery, né? Eu sempre brinco, é a verdade, né? Que o nosso sonho é transformar esse ecossistema de verdade. Porque a gente tem profissionais que muitas vezes não são profissionais, tem muitos que querem se profissionalizar, mas não sabem como. Uhum. Tem muitos que não são bem tratados, isso é um fato. Tu fala de qualquer segmento, profissional, mas qualquer segmento desse ecossistema? Dentro o profissional, o entregador, né? Ah, tá. Uhum. A gente parte do princípio que tem a camada de profissionais e esses refletem na plataforma como os entregadores que mais faturam, os Uhum. entregadores que resolvem, de fato, Os que vivem estabelecimento, disso, né? os que vivem disso, e tem os rotativos. Meio aventureiros, Meio assim, aventureiro, tá. meio, às Complementa a vezes, renda. Exato. Então a nossa ideia é fazer, inclusive, desse aventureiro, que ele entenda a importância do ecossistema que ele pertence, que ele saiba que lá naquele estabelecimento que ele foi coletar um produto, que não é só um simples cachorro-quente, não é uma simples pizza, Uhum. que a pizza que ele está levando pode simbolizar a reunião de uma família que não se vê há tempos. E ele precisa ter noção disso quando ele liga o aplicativo. Uhum. Né? E aí, puxando já o gancho ali da tua pergunta anterior, a gente construiu a Voa Delivery ouvindo os entregadores. Então, tudo que a gente faz na Voa Delivery, a gente tem a escutativa com eles. Uhum. Justamente para entender o que está funcionando, o que não está funcionando, o que pode ficar melhor. Não só ouvindo, como fazendo entregas, né? Exato. Uhum. Eu e o Léo, porque ele entrou bem no começo, mas as primeiras entregas, por meses, fui eu que fiz. Sério? Eu, minha esposa, eu fiz com a bis do meu cunhado, eu fiz de carro, eu tinha uma Big Trail. Vão aparecer fotos agora na tela de vocês. Eu tinha uma Big Trail e eu caí com ela fazendo entrega. Putz, e não tinha inclusive. seguro ainda naquela época. Não, só o manete da esquerda foi R$1.000. Meu Deus, que entrega cara. Só o manetezinho da esquerda. Mas na Disney também é assim, né? O pessoal passa pelos cargos pra entender, do ponto de vista prático, como que é, né? Skin on the game, né? Sim. Tipo, realmente vivenciar e entender quais são os desafios, né? Sem falar que qualquer pessoa que trabalha dependendo do trânsito, cara, o cara é herói, né? Porque é estressante. Ele recebe uma pressão dos dois lados, porque o cliente também tá mal-humorado se dá um atraso, o dono do estabelecimento também, às vezes, tá mal-humorado porque deu algum revés ali na entrega, e ele também, de certa forma, fica impactado pelos dois lados, né? Tu sabe que um dos meus grandes sonhos talvez seja construir um conteúdo, uma palestra ou um evento, ou de alguma forma conectar os dois mundos e trocar figurinhas. O dono de estabelecimento, ele deveria ter a oportunidade de fazer entregas numa sexta-feira, 8 da noite, debaixo de chuva. Mas chuva que Deus Com a manda. loja dele cheia, assim. Cheia de pedido para entregar. Ele tinha que ser entregador por um dia, da mesma forma, na mesma proporção que o entregador deveria ser dono de um estabelecimento às 8 horas da noite, numa sexta-feira de início de mês, com chuva. A chuva é um fator, né? Bota chuva, ninguém quer sair de casa, todo mundo quer receber o pedido quente em casa. É por isso que pede, E né? o profissional que anda de moto, e eu fiz muita entrega, eu ando de moto desde criança, né? Meu pai fabricava, enfim, motos para criança. Mas o profissional que trabalha em cima de duas rodas, com chuva, aquela chuva batendo no visor do capacete, é a capa de chuva que não aguenta e a água passa e teu corpo esfria e teu corpo começa a gelar e tu não sabe o que tem embaixo da poça d'água, tu não sabe se é um buraco, se é um quebra-mola, tu não sabe nada, tu nem mal vê.
Mas ele precisa fazer porque é o sustento da família dele. E ele tem que fazer no volume, né? Ele não pode fazer uma... Exato. Não é, ele tem que entregar, a verdade é essa. Se ele não estiver entregando, ele não tá ganhando, né? Então Exato. ele tem que estar em constante movimento, né? E aí tem o fator tempo. Porque tempo é dinheiro, literalmente. Uhum. Né? Então, aquele dono de estabelecimento que às vezes atrasa a produção, né? E aí o entregador fica chateado porque, pô, claro, tempo é dinheiro. Mas é porque não faz uma série de conteúdo com os teus clientes top? Te desafio a ser entregador por um dia. Né? E os Interessante. entregadores Um dia, te né? desafiam Sim. a ser dono de estabelecimento por um dia. Uhum. A gente inverter os papéis. Tem muita. É. Eu desejo um dia tirar do papel. Um reality. É, Troca de... Não é de esposas, é troca de cargos. papéis. Uhum. Eu ainda vou tirar do papel um evento que conecta os dois lados da moeda. Uhum. O Léo falou, os entregadores. O dono de estabelecimento também apanha bastante, né? Bastante. Apanha. Entregador apanha, mas dono de estabelecimento também apanha É, a bastante. responsabilidade de também manter muitas famílias, muitas vezes, Sim. né? Tu tá falando, tu Exato. pode falar num lugar de fala, talvez, mais Sim. do que nós, né? Da responsabilidade de servir alimento que não tá contaminado, Sim, de fazer compras, é um negócio de centavos, né? exato, né? Ainda mais hoje em dia, onde as margens estão cada vez mais apertadas, né? Se ganha de fato ali nos centavos, Uhum. né? E se tem diversos tipos de responsabilidades, né? Então, como eu disse, a logística não precisa ser mais um deles, né? A gente tem aí a tecnologia para poder facilitar, né, essa última etapa que normalmente, né, é ali onde completa a experiência do cliente, né? O fechar com chave de ouro, né? Então a gente usa aí tecnologia para poder estar trazendo, né, esse tempo a mais, né, para o dono do estabelecimento se preocupar com o que de fato importa ali da empresa dele, entende? Sim. Imagina a cena. Uma noite extremamente. Extremamente. Como é que eu posso dizer? De alta demanda. Caótica. Caótica, extremamente caótica. Imagina o balcão com vários pedidos para ser entregue, os entregadores não estão dando conta, tá caindo chuva, o cliente tá ligando, perguntando como é que tá o pedido dele, que horas que vai chegar, porque já tá atrasado. Uhum. E aí, no final dessa noite caótica, o dono de estabelecimento ainda tem que sentar com seus entregadores, contar comandinha por comandinha, Fazer quem fechamento. entregou em qual bairro, quem entregou no outro bairro, quantas entregas, parará, fazer o fechamento. Aí tem o famoso furo de caixa. Aí ele não sabe mais o que ele resolve primeiro, se é o furo de caixa ou se é pagar o entregador, e o entregador tá ali esperando para receber porque ele quer ir embora, ficar com a família, Já tá é tarde. cansado. Imagina. Então, como o Diego falou, né, Sim. a logística ela não precisa ser mais um grande desafio aí nessa jornada. A gente consegue Isso aliviar. você tava me dando insight enquanto tu falavas assim, cara, como é difícil não ter sucesso, mas como às vezes é difícil tu ter muito sucesso. Sim. Porque casa muito cheia, muito pedido, Uhum. muita entrega, gera uma baita dor de cabeça Sim. também. Então, às vezes, também é muito difícil nesse processo, se tu não delegar ou terceirizar, nesse caso da Voa, e não é delargar, né? É delegar. Tu começar a criar também alguns aspectos da tua empresa para te ajudar a tu não estar rico, porém estressado, vamos dizer Sim. assim, né? Não vou dizer rico, mas com as contas pagas, os boletos em dia, prosperando, querendo abrir uma nova unidade, mas não conseguindo nem pensar nisso, porque todo dia ele tem que estar lá, encostado, Pagando incêndio. apagando incêndio das mais variadas ordens, entre Sim. elas a logística, né? E aí eu também fico. A gente entrou nessa questão do motoboy, e aí eu volto pra falar o que eu tava dizendo. Cara, é um casamento, né? Tem que Sim. dar muito certo. Vocês estão ali como, sei lá, juiz de paz dizendo: o estabelecimento, está aqui os termos, funciona assim, bibi, blá, blá. E o entregador, vai ser assim, tá total, vai ser isso, né? Tá dando bom esse casamento? É um desafio, né? Como o Ricardo bem citou aí, né? É um nós contra eles o tempo inteiro, né? Existe ali uma rixa em alguns casos ali instaurada, né? Onde ninguém sai ganhando com isso, né? Então, o nosso objetivo, né? É fazê-los, né? Entender que tá todo mundo, né? Pelo mesmo objetivo, né? Tá todo mundo buscando, né, de fato ali, né, a melhor performance, né? Então a gente tem ali, além do papel de oferecer, né, essa tecnologia para facilitar, né, mostrar, né, para ambos os lados, né, que um precisa do outro, né? Um pode, né, completar, né, o outro, entende?
Uhum. Um caso clássico para ilustrar um pouco do que o Diego está falando, talvez seja a dinâmica a dinâmica, né, que inicialmente nasceu pela chuva, mas que hoje ela pode ser utilizada em momentos que não está com chuva. Mas, por exemplo, está com uma baixa no número de profissionais à disposição. E aí, esse nós contra eles, porque... A dinâmica é tarifa dinâmica. A dinâmica tá. é uma tarifa complementar. Tipo a do Uber mesmo. Exato. Só que impacta diretamente no bolso do estabelecimento. Uhum. Porém, contudo, entretanto, se a gente não utiliza ela, a gente gera um outro grande problema, muito maior. Porque aí a gente não engaja o profissional. Engajamento. Né? Então, hoje a gente prefere ter um custo maior, porém entregar. A gente prefere entregar. A gente não quer que estabelecimento nenhum feche as portas, feche a operação. Né? Uhum. Porque no final das contas o que importa para nós, e quando eu falo nós, nós, Voa Delivery, mais o estabelecimento, é a satisfação do cliente final. Uhum. Ou a pontinha lá. Sim. A pontinha. Porque aquele cara que compra no estabelecimento que ele gosta, ele precisa receber. Uhum. Né? E aí é difícil passar para o estabelecimento que, olha, meu amigo, eu não tô te cobrando mais porque eu quero. Eu tô te cobrando mais porque eu quero te ajudar. Uhum. E isso custa um pouco mais. Nossa. Desafio, né? É um desafio, mas ao mesmo Sim. tempo ver o desafio acontecendo, né? Eu tô achando fantástico isso, porque eu consigo ter o ponto de vista aqui de consumidora final, né? E também um pouco da profissional, de conhecer muita gente que trabalha com alimentação. E a gente fala assim, nos tempos da pandemia, né? Quando deu a pandemia, todo mundo entrou de calça curta, né? No delivery, porque tinha que sobreviver. A gente tem um ditado engraçado que fala, quando a maré baixa, a gente vê quem tá nadando pelado. Sim. E eu acho que foi um pouco disso para muitos estabelecimentos. E se tu tens um sonho, assim, de fazer essa ponte entre as duas pontas, eu tenho um sonho do empresário entender que não dá para estabelecer um novo modelo de negócio dentro do negócio dele, simplesmente com o mesmo produto, e achar que simplesmente agora eu entrego tudo que tá aqui nesse cardápio, vai super igual e vai funcionar super para entrega. Uhum. Então tem esse outro aspecto que talvez é um pouco antes do produto de vocês, de tipo, tá, ele vai começar com entrega, e aí, né? E acontece de um cliente vir até vocês antes dele estabelecer esse movimento, ou como vocês estão chegando no mercado, agora vocês estão apresentando a solução, como que está sendo esse momento de entrada no mercado? Eu sei que já são 3 anos, né? Mas está acontecendo um movimento de mostrar que vocês estão aí, que vocês têm uma solução, que tem novidades dentro do campo de entrega, né? Qual de vocês pode me falar um pouco sobre como está esse movimento de entrada junto aos clientes? Hoje a gente a gente chegou no momento de profissionalizar a nossa área de marketing. Uhum. Né? Até então, nós chegamos até aqui através de indicações. Que né? Que já é muito legal. Né? Eu tava até falando antes da câmera, de dar ao vivo, que, esse final de semana eu tava com o pessoal do Consagrado, falei com a Silvia e ela... desceu altos elogios pro Voa. O Diego já fez um baita do Bendito, né? Na verdade, eu fui olhar o site de vocês. Conheço o dono, já veio no Farofa. Então, vocês estão aí amparados por grandes empreendedores, tem aí uma autoridade, assim, vocês estão, vamos dizer, avalizados, assim, por empreendedores que têm destaque aqui na nossa região e que estão abraçando essa solução. Aí eles são esse perfil moderninho que a gente está falando e está sendo por indicação, mas como que está sendo? O pessoal está dando uma devolutiva para vocês bacana disso? Me conta algum case, assim, eu tô curiosa disso. Tem o Diego Campos, que participou do Farofa Cast. Sim. Do Bendito Boteco. Boteco. Bendito Boteco, exato. O Diego, a título de curiosidade, e eu sei que ele falou no teu podcast, ele foi o nosso primeiro cliente. Ele foi o cara que eu bati lá na porta dele. Eu já conhecia ele, assim, de ir muito no Bendito Boteco. Eu gostava muito daquele barzinho. Depois ele trouxe pra Pedra Branca, né? Que tá excelente também. Sim, tava lá sábado, eu, meu filho e minha mãe. E eu cheguei pra ele, Diego, vai ser assim, tu vai se chamar entregador assim, tu vai se pagar tanto pela entrega, o entregador vai vir, vai coletar, vai fazer entrega e tu não tens ligação com ninguém, se tu não vender tá tudo certo, se tu vender vai ter gente pra te atender, e aí, topa, vamos junto.
E aí ele super apoiou. E tem até um caso clássico Vai contar. de uma dobradinha que eu fui entregar com a minha Big Trail dentro de uma sacola plástica amarrada, botei dentro do baú da moto e fui. Quando eu cheguei na casa do cliente, eu abri o baú da moto, a mulher olhou pra mim e falou, virou, né? Eu falei, será que a senhora não quer comer dentro do baú da moto? Meu Deus. Pega uma colher. Meu Na Deus. mesma hora eu liguei, Diego, ó, deu ruim aqui, né? Prepara outra que eu tô indo buscar. Lógico que eu não falei isso pra ela, Claro. mas eu falei, senhora, me desculpa. Mas daria, né? Só era o único jeito. Deu um pequeno probleminha que acho que a senhora já entendeu, mas 5 minutos eu tô aqui de volta. Uhum. E nisso eu passei em casa, deixei o baú, peguei a bag, botei o que sobrou da dobradinha. Ainda bem que a dobradinha tava dentro de uma sacola plástica. Ainda bem, foi a minha sorte. Mas eu não tinha noção nenhuma que a vibração da moto, mesmo sem quebra-mola, que ela vai até o baú da moto porque tá acoplada na moto. E é totalmente diferente da bag, né? Porque Tem esse detalhe a ainda. vibração da moto, ela meio que morre no nosso corpo. Vai Não, até a bag. não reverbera. Pronto. Então o Diego foi e tá junto com a gente até hoje, né? Uhum. O novo negócio dele, da esposa, que é o Z. Sim, Z o Z. Smash. Delícia também. Top demais. Uhum. E tem outros clássicos aí que a gente gosta muito, né? A gente fala guacamole, Usina. pasta whey, usina do hambúrguer. Alisson Miller, já ouviu falar desse nome? Ai, deixa eu pegar na memória. O Alisson Maravilhoso. Miller e seus restaurantes, que não basta ter um, né? Ele tem 5. E diferentes operações também, Nossa né? Exato. Senhora, pronto. A gente conheceu no Farofa. Então, Tu vê. não somente Exato. indicações, mas Grandes parcerias de grandes sucesso, parcerias de entendi. sucesso, entendeu? É isso aí. E isso que é legal, né? Eu fico verdadeiramente feliz, porque quando a Silvia falou, porque a gente se conheceu lá, assim, cara, que massa! A gente Sim. fez alguma coisa que era realmente o propósito disso, Exato, né? deu certo, né? Deu super certo. E até quando eu falo farofa, putz, tem que marcar o próximo, tem que já começar a movimentar isso e tal. E aí isso é eu tentando mirar o futuro, né? E a mesma coisa eu aproveito pra perguntar, porque tu já deu informações privilegiadas, spoilers pra mim hoje. Qual é a visão de futuro para vocês em relação à Voa, assim? O que vocês estão, de repente, para onde que vocês estão caminhando? Se vai vir um outro formato terceiro de trabalho? Enfim, o que vocês podem me dar, assim, de perspectiva futura? Boa, a gente se especializou na logística do entregador, dos módulos que tocam o entregador. Seja o nosso ou seja o da casa. O nosso parceiro ou da casa, né? Agora a gente vai especializar o nosso marketing para ir a nível Brasil. Então agora a gente vai pegar o nosso módulo que a gente consegue levar para o Brasil inteiro e a gente vai fazer expansão. Né? Para o entregador, a gente está trabalhando no Marketplace com o programa Rewards. E é isso, não posso falar muito mais. Tem alguns desafios ali, né? Principalmente para o estabelecimento também, né? A gente quer tangibilizar melhor, né, esses benefícios que a gente consegue trazer. Esses exemplos, esses cases aí que o Ricardo trouxe pra gente, como Alisson Miller, né, Usina do Hambúrguer, Guacamole, né, eles têm um perfil bastante em comum ali, né, que coincidentemente são parceiros que têm um delivery muito forte, né, então eles são parceiros que utilizavam, né, um marketplace para fazer as entregas, né? E por utilizar, né, esse marketplace para fazer as entregas, né, esse marketplace ele ficava com boa parte das comissões sobre as vendas desse parceiro, né? Então eles tinham, né, ali uma experiência boa em grande parte do tempo, exceto quando chovia, que eles tinham suas lojas com áreas reduzidas ou até fechadas, né, em algum momento, né? Então, qual que era o cenário deles, né? Eles trabalhavam muito bem o delivery, eles vendiam muito bem, né? E utilizavam desse marketplace para fazer as entregas, né? Em troca disso, o marketplace fica com comissões sobre as vendas. Sim. Porém, né, esse marketplace entrega uma experiência muito fluida, né, para esse parceiro, né? Ou seja, a única coisa que ele precisa fazer é ir lá no gestor de pedidos, aceitar aquele pedido e se preocupar com a, né, produção desse pedido, né? Então, hoje, né, com a Voa Delivery, né, eles, o fato de saírem do modelo
de logística utilizar o marketplace apenas para venda, né, faz com que eles tenham, né, uma economia muito gritante nas comissões que ficam na mesa, né, nas comissões que eles deixam de pagar para esse marketplace. E através das nossas integrações, a gente consegue oferecer para esse parceiro exatamente a mesma experiência que ele tinha, né, utilizando o marketplace. Ou seja, hoje ele consegue, através das nossas integrações, apenas aceitar o pedido no gestor de pedidos do marketplace e a própria Voa se encarrega de fazer a busca, né, por esses entregadores. Né? Ou seja, né, uma economia considerável, né, e uma experiência fluida, né, com a mesma eficiência que ele tinha, né, anteriormente. Então agora um dos objetivos, né, também, né, futuros aí, é poder trazer métricas mais mais claras para esse parceiro. Opa, pera aí, ó, você está economizando tanto utilizando a Voa Delivery. Você mais... Exatamente, né, você está tendo um tempo de entrega de X utilizando a Voa Delivery, né, dado, né, todas as complexidades que envolvem a logística, né, e também a gente não vai ser leviano aqui em dizer que é tudo maravilhoso, um mar de rosas. A logística, ela tem alguns problemas, mas mesmo assim, né, embora possa ter um problema ou outro, na imensa maioria dos casos a gente consegue sim trazer uma grande economia, né, aliado com a eficiência para esse parceiro. Mas, Diego, resolver problema é a pegada de qualquer empreendedor. Sim. A gente não tem como não ter, né? A gente tem como sempre estar se preparando para resolver cada vez mais, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para ti, para levar a tua cota de participação aqui no VoaCast. Quase 1 milhão já de entregas. O que esperar das próximas 1 milhão de entregas daqui para frente? Olha, Georgina, o desafio diário é absurdo, né? A gente busca todo dia melhorar. O Diego puxou ali a integração. Esse ano é um ano que a gente está olhando muito para as integrações, né? A gente sabe que a maioria esmagadora dos estabelecimentos usa um aplicativo hoje para vender, que é o iFood. Então foi a nossa primeira integração. E aí, depois dessas integrações, nós criamos outras. E um dos desafios desse ano é justamente bater nessas integrações, trazer mais integrações para a plataforma, para que a gente possa facilitar de todas as maneiras possíveis. Criar mais possibilidades. Exato, o próprio Alex do Bacamole, ele fala, né? Eu gosto muito da Voa Delivery porque eu chamo entregadores com poucos cliques. Isso hoje não precisa de mais nenhum clique. Então, chama de forma automática. Você dá um corte, hein? Acho que esse é um dos grandes desafios desse ano agora. Isso. Entendi. Né? E com o entregador, através do Marketplace Rewards, seria a retenção, o engajamento, né? Se tornar de fato a queridinha deles. Sim. Reforçar ainda mais esse sentimento. Ser preferência nas duas pontas, né? Um ponto muito legal que eu acho que a gente pode abrir aqui é que a gente tem quantos entregadores na fila de espera? 4.600 entregadores moto. Se a gente adicionar carro e bike, a gente sobe para 5.000. Menino! Sério? Isso na fila de espera. Aí tu me pergunta assim, quantos centavos a gente gastou em campanhas de marketing para aquisição de profissionais autônomos? How much? Nada. Caramba, boca a boca... Nada. Exato. Então, eu acredito que a experiência para o profissional autônomo, ela tá tão legal, tá tão positiva, que a indicação tá... Caramba, eu achei que eu ia entrar na fila, não vai ser tão cedo, então. Exato, alguns parceiros até reclamam, né? Poxa, e aí meu cadastro, quando é que vai liberar? Então a gente precisa estar sempre equilibrando a balança, né? Não se pode liberar entregador demais, né? Porque todos, né, acabam ganhando pouco visto a demanda, né? Então, conforme a demanda sobe, libera quase cadastro. A bolsa de valores interna de vocês. É mais ou menos por aí, né? Tem que estar sempre equilibrado, né? Para que o entregador ganhe bem e não falte entregador quando o estabelecimento precise. Se não querem trabalhar em Itajaí, a gente pode ver uma outra cidade que, de repente, pode estar precisando. Né? Vai realocando ali o profissional, boa. Gente, eu não mando nada, né? Mas a gente combinou aí um período de podcast de tempo e ele chegou ao fim. O Fabuloso depois tem que botar ao fundo. Mas a gente tem plateia aqui, plateia. Super espontâneo. Gente, tá acabando. Meu Deus. Voltou. Eu vou deixar a palavra para vocês encerrarem esse nosso bate-papo. Eu fiquei
foi leve, né? Foi do jeito que Sim. a gente queria que fosse Troca de mesmo. ideia. Uma troca de ideia. E eu acho que agora eu já me sinto pós-graduada em VOA, já tô aprendendo e entendendo muito mais dessa parada. E feliz e satisfeita. A gente gosta de estar com gente massa. E eu acho que por ter conhecido mais vocês, eu entendi e tô valorizando ainda mais essa parceria. E vou deixar para vocês usarem as suas câmeras, darem recado para a equipe, para os motociclistas, para os clientes, enfim, para a gente fazer um encerramento bem legal do nosso primeiro VoaCast. Quem que vai? Vai, pode ir. Não, vai Legal, tu, legal. Ricardo fecha. Não, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Georgina por ter aceitado o convite. Esse trabalho de host é um trabalho que é dificílimo, né? E a Georgina super... Sim, não, ela é massa. Ela tem Nossa toda aí a Senhora. desenvoltura. Ai, Aí, gente, a gente me aguarda, Casa a gente TV. tava nervoso aqui, deixou a gente bem tranquilo, show de bola. É isso aí. E eu tô super feliz com esse projeto do VoaCast. É um projeto que a gente já vem falando há muito tempo. E juntamente com a Zumi, né? Nossa parceira aí, Zumi Produções. Eita, Pedro! Né? Faz o Pix depois, hein? Tem que fazer uma figurinha. Levou pro coração. A Zumi Produções aí, com essa estrutura, facilitou demais, né? Demais. A gente vem aqui, troca papo e quando vê, tá sendo gravado e A hora voa, né? a hora voa. Isso aí. Eu só tenho a agradecer, então, a Zumi e a Georgina. Obrigado. Tamo junto. Massa. Não, legal. Reitero aí os agradecimentos, Georgina, Pedrão, ao time da Voa aí, né, que não mede esforços, né, pra gente poder realizar, né, VoaCasts e, enfim, né, tudo que a gente tem aí planejado, né, e esperar. O que a gente pode esperar? Pode esperar da gente o que o que a gente sempre se propôs, né, muito empenho, né, muita dedicação, né, muita aí, capacidade de, conforme as necessidades forem surgindo, né, errar, aprender, corrigir. Errar, aprender, corrigir de uma maneira mais rápida possível. Uhum. Isso aí. Importante é se importar, né? Exato. E como todo bom empreendedor, vem novidade por aí, né? A gente gosta de sempre sair da zona de conforto. Não, não é? Vai soltar o spoiler? Um eventozinho aí, né? Mas vamos ver. Vamos conectar esses mundos. Eu acho Já que tô com a roupa a de... gente tem que conectar esses dois mundos, né? O empreendedor e o estabelecimento e o entregador. Como eu não sei, mas tá aí na... Os brainstorms estão rolando. Uhum. A ideia tá... E eu vou fechar aqui agradecendo todos que vão assistir esse vídeo depois, tanto os parceiros de estabelecimentos quanto entregadores. A ideia disso aqui é externalizar um pouco do que a gente faz aqui dentro. Muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco um contato, né, mais próximo, que é natural conforme a gente vai crescendo um pouco. Mas é tentar trazer para vocês que do lado de cá são pessoas atrás da mesa do computador, mas que também se importam com todos vocês, com as duas pontas. Que tem pessoas atrás, né? Exato. Tem pessoas. Gente. Nós somos uma empresa de pessoas para pessoas. Então, acho que agradecer todos. Né? Sem as duas pontas, nós não estaríamos aqui conversando, falando sobre o Voa Delivery. Exatamente. E aguardem que vem muita coisa, pelo jeito. Não, sensacional. E só mais um spoiler, então. Mais uma meia hora, a gente já Só sabia mais o plano um. todo de 2025. Os próximos episódios tendem a ser com convidados. Boa. E dentre esses, entregadores também. Legal. Entregadores, donos de estabelecimento, donos de outras ferramentas que podem agregar, enfim, donos de outros podcasts que podem agregar. Sugira você também. De outros eventos, Quem você né? quer ver aqui? Boa. Bom, com isso a gente encerra então o nosso primeiro episódio. Fiquem ligados em todas as redes da Voa Delivery. Em breve vai ter muita novidade, não só do VoaCast, mas como vocês podem ver, também da ferramenta em si. Obrigada pela audiência e até mais. Valeu, Georgina. Valeu! Valeu!